Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto com Renata Fã, junto aí com Edu da Sena, aloprando bastante Cicinho aí, porque o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1, né, e ganhou os 3 pontos, né, segundo colocado, e também falar sobre reforços, né, no site de Londres, né, tem a Trend que confirmou que John Arias fechou com o Verdão. Vamos ver informações aqui e tudo mais. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O São Paulo desafinou igual o Cicinho. Ouçam ou tapem os ouvidos, não sei o que é melhor. Mas o São Paulo perdeu de 3-1. Palmeiras se reabilita, é vice-líder no Paulistão. E o São Paulo numa situação bem difícil na tabela e também perante o torcedor, hein? Um lado aqui bem, o outro... Mal começou o ano, mas os dois gigantes estavam contestados. Na conta, mais do que o peso natural de um clássico, as últimas derrotas. Peito aberto para evitar a crise. O São Paulo chegou com perigo primeiro. Aos 3 minutos, Luciano quase abriu o placar. Em jogos assim, tem claro chegadas mais duras. Piquerez começou as gentilezas da noite. Marcos Antônio pela esquerda, cruzamento que parecia despretensioso, mas Carlos Miguel assustou. O Palmeiras parecia pior no jogo, mas foi eficiente. O erro do São Paulo na primeira boa chance que teve. Maurício, de perna direita, pro gol. Gol de Maurício para o Verdão! Aos 13 minutos, escanteio, Arboleda colocou para dentro e Bobadilha contou com uma ajudinha de Carlos Miguel para deixar tudo igual. Bobadilha para o São Paulo! O São Paulo cresceu. Tapia exigiu boa defesa de Carlos Miguel. Mais um duelo particular entre o camisa 14 do São Paulo e o goleiro alviverde. Outra vez, Carlos Miguel se deu bem. Aos 30, jogadaça do Palmeiras. Sousa ganhou de Marlon para Andrés. Meia voltou para o paraguaio em belo passe. Uma assistência linda de Sousa. Para a conclusão, melhor ainda de Flaco. Verde na frente de novo. Golaço do Palmeiras! Flaco Lopes! Carlos Miguel apareceu de novo em boa jogada do São Paulo com Enzo Dias pela esquerda. O segundo tempo começou com o Palmeiras mais ligado. Piquerez cruzou, Flaco foi ligeiro e deixou Kelvin na boa, sozinho, para mandar pro gol. 3-1 Palmeiras. Vem pro Palmeiras! Um espaço todo especial para tretas. Enzo Dias e Alan. No segundo capítulo, Fux e Tapia. Vitor Roque, que entrou aos 31, não queria saber de briga. Precisou de menos de 5 minutos para criar sua chance. Bola na trave. Ainda teve tempo para Carlos Miguel fazer mais uma defesa em chute de Marcos Antônio. E outra na tentativa de cabeça de Caleri. Mas a alegria no Choque Rei, mais uma vez, foi alviverde. Foi uma vitória, né, importante pra gente. Uma vitória, né, que traz confiança. Né, mas o trabalho está sendo bem feito, né, dia a dia. Quer ir, aprender, levantar mais forte. Hoje com a equipa um bocadinho mais aproximada do que pode ser a equipa do futuro, ou uma equipa mais consistente. O Palmeiras chegou a 4 vitórias e 10 partidas sem perder para o São Paulo. São ainda 17 jogos de invencibilidade como mandante. Larga distância no retrospecto e também na tabela do Paulista. Enquanto um pensa na liderança, o outro tem que lidar com a zona de rebaixamento. Preocupado, sim, temos que ocupar. Mas acho que tem um jeito para derrota e derrotas. Com Portuguesa foi realmente preocupante. Hoje não. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Nós não vamos pensar em 45, nós temos que subir mais, nós temos que tentar uma classificação para Libertadores. Até o 8º lugar, tem esse lugar assegurado. Então nós temos que pensar nisso. 45 ele foi muito modesto.
Tá? Ele foi muito modesto. Certamente a torcida não concordou, nem com a atuação em campo e com a reação fora dele, tanto que houve protesto no CT logo após a partida. Estamos falando de pessoas que há meses que não pega salário, apenas chega um presidente que o CEO não tem, que Muricy foi embora, eles estão fazendo o melhor possível. Todo mundo está fechado, porque sabe que São Paulo é grande e está passando por o pior momento da sua história. Só uma frase que eu vou passar pra você. Todo mundo tá fechado. Ai. Fechado no quê? Ele falou. Eu sei. O discurso que eu ouço não é esse, não. Não tá fechado, não. Na verdade, assim, é lamentável o que tá acontecendo com o São Paulo, Renato. Porque tá tudo desorganizado. O São Paulo tá desorganizado. O São Paulo, quem tem que mandar, não está mandando. O São Paulo hoje é comandado pelos jogadores. Né? Essas são as informações que a gente acaba recebendo. Então, assim, e aí vê postura, né? Eu particularmente, eu vou me colocar à disposição para voltar a jogar. É verdade, hein? Sim, porque grama sintético não pode jogar. Só resumindo, né? Se eu for voltar a jogar contra o Flamengo, eu não vou. E você joga mais do Flamengo aqui, ó. Aí talvez me escala contra a Ponte, algum outro time. Porque, assim, é lamentável o que acontece no São Paulo. Eu entendo o Crespo, entendo a indignação do Crespo, mas, assim, Crespo, o São Paulo está sem receber. Agora vem tudo à tona. Por que não lançaram isso antes? A gente e falou, assim, o time grande... Você que não quis ouvir, time grande, a pessoa grande... Eu falei aqui, você não quis ouvir também. Não, mas então, o time grande, e eu, assim, com muita dor no coração, tenho que citar o Corinthians, porque time grande, ele, quando é provado, quando tá em dificuldade, é que ele mostra que ele é grande. Como acontece com o Corinthians, momento de dificuldade. Peraí, ignorante, que eu tô elogiando o Corinthians. Não me elogiar, não. Eu também não quero. E aí, o que acontece? O Corinthians vai com todo aquele caos, impeachment, o que acontece? Foi campeão. Paulista e campeão da Copa do Brasil. Agora, o São Paulo, no pior momento da história, cadê a grandeza do São Paulo? O São Paulo está se demonstrando pequeno. O São Paulo não tem força. O São Paulo não está com força, o torcedor, coitado, não está com força nem para protestar. Ô, louco. Vai também não. Chegou no limite, chegou no limite. Então, assim, o problema está aí dentro. Permite quem tem autoridade para mandar. Coloca o Milton Cruz, que é um cara vencedor, para comandar, para colocar pingos nos is aí no vestiário. Não tem essa de jogador mandar. Milton Cruz tá aí. Por que eu falo Milton Cruz? Porque o Muricy saiu. O Milton Cruz tem história. Campeão. Então coloca o cara para mandar. Deixa o cara para mandar. E agora não adianta trazer Rafinha. Raí já não deu certo. Lugano já não deu certo. Por quê? Exatamente, porque os caras estão tentando apagar o fogo com esse jogador. E aí vão faltando até voz, porque a gente vê o desastre que tá o São Paulo. Então deixa mandar a quem é de direito. Entendeu? Acaba com esse negócio de jogador mandar, jogador querer trazer ex-jogador. Então acabou isso daí. O São Paulo é mais do que isso daí. E o Crespo tá certo. É brigar pra não cair, gente. Nós já falamos aqui no início do ano. O São Paulo é brigar pra não cair no Paulista. Agora imagine, brasileiro, torcer pelos 45 pontos. Mas o presidente falou que não é pra brigar pra não cair, gente, o presidente tá chegando agora. Mas que o presidente então tá chegando agora. Ele tava onde, Ele vai começar a viver a realidade do que é São Paulo. O Crespo já tá lá dentro e sabe o que ele está vivendo. Agora o presidente tá chegando, o caos é maior. Então tá sem comando. Não adianta a reformulação. Mandou quem? Porteiro embora, cozinheiro embora. Isso é reformulação? Pode falar sobre o Palmeiras, que promete reforços ainda nessa janela de transferências. Verdão que acabou se desfazendo de alguns jogadores, mas contratou bem pouco. Vale a lembrança de que o Palmeiras abriu mão do Aníbal Moreno vendido, do Micael emprestado, do Facundo Torres também vendido. Mas, em compensação, está devendo na hora das contratações. Marlon Freitas é a principal aquisição. Antes da vitória por 3-1 contra o São Paulo, na Arena Barueri, o executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, disse o seguinte, abre aspas, estamos abrindo espaço para trazer outros atletas. E vamos trazer, mas definimos perfis específicos. Não são simples e fáceis. O que podemos garantir é que estamos trabalhando muito para atender às solicitações da comissão técnica. Vocês estão careca de saber que eu avalio o trabalho do Anderson Barros como bastante ruim. Para mim, não tem tamanho para ser um executivo de futebol do Palmeiras, segundo o clube mais rico do país. De qualquer forma,
acho absolutamente normal que o Palmeiras demore mais do que os outros times para buscar reforços. O Palmeiras não vai se contentar em trazer qualquer atleta, especialmente depois de errar demais na temporada passada. Foram 12 contratações, 703 milhões de reais e nenhum título conquistado. Diante disso, com a dificuldade que é contratar o Nino do Zenit, John Arias do Wolverhampton, entre outros, dá para dizer que o Palmeiras de fato vai demorar mais. Mas a promessa do Anderson Barros é de que os reforços chegam até 3 de março. Só consigo cravar que Thiago Almada não será contratado. O meio atacante argentino não pensa em voltar ao Brasil. Por agora, a vitória por 3-1 contra o São Paulo na Arena Barueri fez com que o Verdão se recuperasse do 4-0 sofrido contra o Novo Horizontino e retomasse a ponta do Campeonato Paulista. Hoje, o Palmeiras tem 12 dos 15 pontos disputados. Já o do Palmeiras chegou Marlon Freitas. Só. Saíram Aníbal, Mikael, me ajuda aí. Facundo, tem mais um. São 4 saídas, uma única chegada e os garotos da base aparecendo. A pergunta que eu faço a vocês é: o Palmeiras será protagonista? E o Mikael, o Palmeiras será protagonista nessa temporada? Vai continuar ali firme e forte com o Flamengo? Ou carece de reforçar esse elenco, trazer jogadores? O próprio Abel falou ontem na coletiva que aí não é nem questão de opinião, é matemática. Saíram 4, só chegou 1, ele precisa de reposições, isso palavras do Abel. Ele precisa de reposições em relação à quantidade de jogadores que saiu do Palmeiras. Então, se o Abel fala publicamente que precisa de reforços, não sou eu, não é o Sérgio, não é você, Garrafa, não é ninguém que vai falar o contrário. Porque ele é o comandante e ele que sabe das necessidades. Enquanto esses reforços não chegam, claro que ele é obrigado a utilizar o material humano que ele tem, inclusive usando os meninos da base. E alguns já aparecem com muita qualidade. O Luiz Pacheco é um excelente volante. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Larson, muito bom jogador, volante também. O Riquelme o Riquelme Felipe. Muito bom Esse jogador. já despertou interesse também do futebol europeu. Então, alguns jogadores aparecem na base. O Arthur, lateral esquerdo, para mim já encosta o Jefté. É outro que pode vender. Agora, será que a diretoria vai trazer os reforços? É isso que o Abel quer? É o que ele quer. Vamos ouvir então o técnico Abel falando sobre reforços e aí vocês opinam, porque o que tem nesse momento para brigar com Flamengo e Cruzeiro, vamos citar essas duas como exemplo, é o que está aí, mais a garotada da base. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre montagem de elenco, reforços e os garotos da base. Na tela. Sei também o quanto esforçados estão para tentar trazer as nossas primeiras opções. Eu sei o esforço que estão a fazer, porque os alvos estão muito bem identificados. Eu sei que com os jogadores que tenho neste momento, estando todos disponíveis, nós somos extremamente competitivos e fortes, e é isso que eu quero. Ele é bem claro, com os jogadores que temos, incluindo os meninos da base, o Palmeiras é competitivo. Se vai chegar ou não, acredito que sim, o Palmeiras tem poder de compra, mas por enquanto não chegaram. Então a pergunta é, com esse elenco que tem hoje, com a saída de 4 jogadores, a reposição apenas com o da base, dá para brigar de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro na temporada ou não? É realmente necessário reforçar esse elenco com jogadores mais experientes? Acho que é necessário reforçar, mas ainda assim o Palmeiras segue competitivo. Não dá para falar que o Palmeiras não vai competir, né? Se com os problemas do ano passado ele acabou sendo vice-campeão em 3 campeonatos, ele não brigou contra rebaixamento, ele foi vice-campeão. É que encarou um Flamengo que é acima da média entre todos os times do Brasil e da América. O Flamengo, com os jogadores que tem, não dá para discutir em relação à qualidade de elenco. Mas o Palmeiras, se quiser ter mais chances de ser campeão, de bater o Flamengo em alguma decisão, precisa se reforçar. E o Abel... Esse ano basta para o Palmeiras ser competitivo? O ano passado não ganhou nada. Para mim, ainda, eu concordo com o Alex, ainda falta algumas posições. Para mim, a parte lateral direito ainda, ela ainda carece. Carente também. É carente. E agora, com a saída do Veiga, de repente saindo, você tem aí uma ausência de um cara que é o criador, que entra, resolve às vezes. Então, eu acho que o Palmeiras ele é competitivo. Ele foi muito claro nisso. Ele é competitivo, mas ainda... está começando o ano, né? Então ainda não é o time ideal para você encarar um Flamengo, enfim, um Atlético, o Cruzeiro, por exemplo. Garrafa, então, jogador, o Palmeiras, lógico que vai continuar a ser competitivo, isso, mas não é suficiente para superar o Flamengo. Por isso que, se o Flamengo está atrás do Paquetá vai pagar quase 50 milhões de euros, imagine o Palmeiras. Então o Palmeiras, claro que carece e tá perto, viu? De jogadores que chegam para assumir a posição de titular. Opção, tem o pessoal da base aí que tem muitas boas opções.
de compor elenco. Jogador, mas a base compõe, né, gente? A base não pode resolver. Agora, né? essas três contratações que faltam, tem que ser cara de peso. Ô jogador, mas onde tá a mão do treinador nisso tudo, cara? Que toda hora precisa de um. Toda hora precisa. O Corinthians tá lá com 11. Ficou a temporada passada só com 11. Não tinha jeito. Aí não tinha jeito que fazer. 2 títulos. E a mão do treinador, nós estamos falando de São Paulo, estamos falando do Palmeiras, mas e aí? O time que entrou em campo contra o São Paulo é um time bom? É um time bom. Bom? É um time bom. Competitivo? É. Um clássico, ganhou. E olha o banco de reserva do Palmeiras. Emiliano, Vitor Roque, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Lomba, Jai, Murilo. Cara, foram titulares. Mas pode titular. Hoje já tá no banco. E a mão do treinador nisso tudo? Ele usa bem o elenco, né? Ele tem muita esperança na volta do Evangelista, que realmente estava muito bem no time quando se machucou, e no Paulinho, que só deve poder voltar às atividades normais lá para abril. Semestre. Lá para abril. Aí até recondicionar. Mas ele tem muita esperança nesses dois jogadores. Entendeu, né? Eu tô entendendo. Mas tem recurso, né? Mas tem recurso. Cara, sabe? Então fica jogando, não, precisa de reforço, precisa daquilo. Mas e a mão do Foi o que eu acabei de falar sobre a questão do Crespo. Isso aí. Tá precisando ganhar, põe 3 zagueiros e 3 volantes. Tá precisando fechar a casinha, põe atacante. Pô, então aí também não é questão da equipe. Né? Voltando aí a falar do ponto do São Paulo, é um momento de humildade, cara. Tá tendo mudanças. Não é nego querer chegar lá agora, querer sentar na cadeira, velho. Querer escolher posição. Agora, cara, saber o momento que tá passando a dificuldade. Gramado pra jogar. Não, gramado pra jogar. Eu tô falando dentro e fora. Cadeira que eu tô falando fora. Sim. E dentro o cara tem atitude, né, jogador? De assumir a camisa, pegar aqui, ó, é pesada, eu vou pra cima, irmão. Eu vou jogar, independente se é mesmo clássico. recebendo ou não. Recebendo ou não, Paulo. Assim, eu vou. Ô, Paulo, já cheguei em decisão, velho, e que tava sem receber. Em nenhum momento fizemos reunião. Vamos ganhar primeiro, depois nós recebe. O mais importante é o caráter, é o torcedor que paga pra estar ali, é o clube. Outra coisa que eu fiquei indignado com a declaração do Crespo ontem... Não, eu vou pedir só, Miller, vou pedir um segundo, só pra gente sair desse Palmeiras, porque tem mais... Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre aí essa formação, a informação que o Verdão chega com acordo aí, né? Segundo o site aí, Tem Futebol, né? Lá de Londres, né? O Palmeiras acertou a contratação de John Arias para 2026, né? O valor vai ser de 14 milhões de euros, né? Para o Wolverhampton, contrato até 2030, né? Comprou agora em 2026 até 2030. O salário vai ser 1.300.000 por mês, né? Então é um pedido antigo de Abel e agora Abel vai ter esse jogador em mãos, né? Então com certeza é um reforço aí que pode pintar para o Verdão já nessa janela aí e reforçar cada vez mais o Palmeiras. E aí, torcedor, o que você achou? Comenta sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.